Você foi Comprido. fazer o que em São Paulo? Eu fui num evento de e-commerce, farm e saúde, E o que tá? isso tem a ver com dinossauro? Ah, Meu sim! Deus Porque do daí, como a céu. gente já estava em São Paulo, e o meu filho, Miguel, ele tá muito, muito, muito interessado em dinossauro novamente. Ele já teve uma fase assim na infância, agora no começo da adolescência tá de novo. Eu levei ele no Museu de Zoologia da USP. Pô, achei E, sensacional aquelas fotos do dinossauro, cara. nossa, é o Vou museu levar meus mais filhos lá. legal que eu já fui, cara. O museu mais legal que eu já Vou fui. levar meus filhos lá. Tem muito osso de dinossauro lá, cara. É animal. Animal. Muito legal. Ou se cachorro fosse lá, ia fazer uma festa, né? Ah, caramba! Eu lembrei de uma cena muito boa de um Meu desenho Deus que do eu céu. assisto. Ai, ai, mas foi isso, cara. E foi um ótimo evento e hoje a gente aproveitou para ir no museu e ele tem um outro em Santa Catarina que ele também tá a fim de ir. Acho que a gente vai ir semana que vem. E eu Pô, com esse, passa cara. aqui, né? Ó, muito bem, pessoal. Vamos lá. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso mais novo podcast. E eu com isso. E nesse primeiro momento, nós resolvemos fazer uma apresentação. Afinal de contas, não somos lá muito conhecidos por todos, né? E para tornar o episódio de certa forma interessante, e com um conteúdo relevante e tudo mais, vocês vão começar, né, a aprender e entender junto com a gente. Como que os temas aqui vão se formando, mas nesse primeiro episódio a gente vai conversar a respeito de nós mesmos, e nos apresentarmos e contarmos um pouquinho de quem somos e nossa história de vida, né? Muito bom. E se apresenta aí, cara, pra galera saber quem é você. Vamos lá, Você é o. por ordem de mais velho, né? Por mais novo. Eu sou o Diego Perli, tenho 39 anos, fazer 40 agora em julho, e trabalho hoje como CEO de uma agência de e-commerce. Chique, né, cara? Pô. É Lembro, legal, lembro, cara. lembro, lembro da adolescência, a gente falando aí, meu Mastercard, meu Visa A gente Electron. zoava já, e isso era o quê, cara? Era 2001, 2000? E a gente Pô, já zoava o que a galera zoa hoje, que é os termos da Faria Lima, só não tinha esse nome, né? Dos Faria é Limers, verdade, e a cara. gente já zoava essa linguagem que de certa forma já existia, né? Beleza, galera. Eu sou o Paulo, também A minha conhecido ordem por como. mais velho morreu agora, né? Morreu. Não, que o Sim. Thiago é muito lento, muito lento. Ele tá no botão ali ainda. Lá Ele vai, lá, ali tô tem que marcando. apertar, tem que Aqui, apertar botão aqui para falar? Não, calma aí, vai. ah, Vamos Vai, lá, vai. galera. Eu sou o Paulo, né? Também conhecido como Paulo de Tarso, mas pode me chamar de Paulo. É, sou o mais novo aqui da galera, né? Dá para ver aí pela foto mesmo, pela imagem, dá para perceber. O mais bonito também. É, sou concursado, né? O Diego é um CEO, um cara importante aí. Eu sou concursado há 18, 19 anos já. Hoje estou morando em São Paulo, estado de São Paulo. E tô animado para esse bate-papo aqui. Tenho três filhos, sou casado, tô feliz e vambora. tá. Eu, apesar de lento, preparei o pitch de venda, né? Então, eu sou Toma essa. um homem comum. Vai, ver se vai ficar bom, hein, cara? Ó, sou um homem comum, né, cara? Tô aí em busca da verdade. Quero ser um herói para minhas filhas, né, cara? Melhor versão para minha esposa. E um parceiro essencial, cara, nos negócios, né? Trabalho na área corporativa, né? Com, com cursos, com finanças, né? E gosto bastante disso. Muito Estou aqui bom. para contribuir, cada um com a sua caixinha, né? O Diego maior na hierarquia, né? Mas a gente está aqui na nossa tranquilidade, e da maneira como o pessoal acha legal, né? Isso, né? E da maneira comum, né? Para contribuir com o podcast. Muito bom, cara. Falar um Não, pouquinho da gente aqui, ó. Falar um pouquinho de onde é que esses caminhos se cruzaram, né? Eu sou gaúcho, né? Dá pra ver, eu sou mais legal também.
Eu sou gaúcho. Nasci lá, mas saí de lá com 3 anos, cara. Saí de lá com 3 anos e fui para Curitiba. Cresci em Curitiba, morei. Eu tenho que refazer as contas. Não sei se eu morei a Sabia maior disso, tempo da cara. minha vida. Sério, cara? Pô, Posso, ó, posso ficar te interrompendo? Tudo bem? Para assista, ficar mais deve. dinâmico? Assista o nosso podcast, É. cara. Você vai pegar muitas informações Não, eu sabia que você era atualizadas. gaúcho, mas na minha cabeça eu sempre achei que você tinha passado a infância lá. Não sabia que você É porque eu tinha. sou muito legal, né, cara? E o sotaque gaúcho puxa, né? Puxa. Mas saí de lá com 3 anos, cara. 3 anos. Mas sou gaúcho, tia. Cara, eu queria saber, que todo gaúcho é assim, cara. Sabe cantar o hino do estado, cara? Porque o É claro gaúcho que não, sabe né, cantar o cara? hino do estado, cara. Pô, o É orgulho claro do que gaúcho é não, ser cara. gaúcho, né? Não, e é legal, né? Eles têm um De- patriotismo dos Pampas, né? Isso é muito bacana. Mas, cara, tem algo diferente naquele estado, cara. De verdade. Eu tenho um sentimento diferenciado, assim. Eu acho bacana. Eu tenho vontade de voltar pra lá ainda, mas eu não vou porque a Lu já decidiu que a gente não vai voltar pra lá de jeito nenhum. É, E a ela minha é mulher quem falou, manda, né? não, não Afinal de quero. contas. Ela decidiu por nós, né? Ela decidiu por nós. Eu vou perguntar pra minha esposa se eu quero ir. É mais ou menos essa figurinha. Você, Dieguinho. Bom, eu sou de Curitiba, vida toda. Nasci em 85 e cresci em Curitiba, normal, estudando em colégios públicos. Morei, a gente já vai falar quando a gente se conheceu, né? Mas conheço o Tiago desde os 3 anos de idade, né? Então morei no bairro do Portão junto com ele desde da primeira infância. Os três aqui têm história com 3 anos de idade, né? Engraçado isso aí. Verdade. Desde a primeira infância e também estudamos no mesmo colégio, né? É, enfim, a gente teve uma criação assim bem. Não era um bairro nada prestigiado, mas ao mesmo tempo não era nada precário, né? Era, enfim, um apartamento, padrãozinho, 50 metros quadrados, alugado, no meu caso. E indo para a escola pública e tive uma ótima, eu acredito, uma ótima infância, uma ótima. Eu gosto muito da minha história. Foi legal. Eu também, eu não lembro quando eu tinha 3 anos, né? Mas todo mundo começou a partir dos três aí. Eu também vou começar para me solidarizar com vocês, tá? É, enfim, Inventa aí, cara. o que eu lembro da infância, cara, eu lembro do Diego e tal, né? Que a gente brigava, né? A gente E era amigo, brigava. né? Na infância que me marcou na infância, cara, que eu gostava muito de, tipo, Super Sentai, desenho japonês, Sim. Giban, Jirai, coisas assim, cara. E o Diego já tá dando risada que ele já sabe o que eu vou contar, né? E, pô, a galera me atiçava pra eu ser o Giban e Jiraiya, cara. Aí eu chegava, eu era o Giban e Jiraiya e tomava couro de todo mundo. Era o que lembrava da infância. Então, uma das trocas de supapo que a gente teve entre eu e o Diego é porque uma vez eu quis ser o Giban e não deu muito certo, né, cara? O Giban era mais forte, eu era só um cosplay zoado. Não, mas ó, em defesa, cara, coisa de criança, né? Bem criança, anos 80, anos 90, a gente brincava no parquinho do prédio, assim, né? Era um parquinho, assim, bem chechelento, né? Vamos dizer, só tinha uma caixa de areia, um balanço, O um cara é melhor do que é gira-gira. hoje. Hoje em dia tem uns que são ainda mais precários, Não, né? o atual, onde a gente Ah, lá brincava naquele hoje, é bem prédio. pior, eles pioraram. É que minha Eles mãe mora no mesmo conseguiram. lugar que eu Ah, ela conheci mora no mesmo que lugar, mora né? lá, entendeu? Virou o quê, Então eles, então? cara, virou, sei lá, não consigo definir. É um negócio coberto, tem umas Sucateou. muretinhas e, meu, uma área de passagem lá. Nem tem mais Não dá, parquinho. não tem nada, né? Mas a tua mãe mora naquele mesmo prédio que eu conheci vocês, cara? Que a gente Sim, começou a jogar War lá. sim, no mesmo Pô, que local. legal, cara. Dona Beth, gente boa. E Eu falei, Diego. eu tive algumas coisas que marcaram muito a minha infância, eu gosto de dar mais detalhes. A gente se mudava muito, e isso me dá uns gatilhos até hoje, eu não sou muito fã de me mudar, porque a gente se mudava, era o contrário do Thiago, né, que era bem fixo, assim. A gente se mudava demais, porque, enfim, fui criado pela minha avó,
e alugado, e daí toda hora ela via que ia ter reajuste no aluguel, e daí a gente se mudava. Mas às vezes a gente se mudava para apartamentos diferentes no mesmo prédio, ou uma casa do lado do prédio, né? Porque ela sabia É verdade. que eu, que ela sabia que eu gostava de morar ali, brincar com o pessoal dali e tudo, né? E a gente cresceu brincando, estudando, correndo e vendo o Cavaleiro do Zodíaco, né? Vendo Super Sentai, essas coisas assim, né? Eu tenho uma história aí nessa infância que para mim é muito claro, assim, claro e evidente que foi o efeito borboleta na minha vida. E não só na minha, né? Da minha família. Quando eu Primeiro tinha seis conta o anos, efeito borboleta, Paulo. É isso aí. Manda boa, a boa, teoria. boa, boa. Tem uma teoria que fala o seguinte, cara, que se uma borboleta bater as asas aqui na América do Sul, ela pode causar um furacão lá na América do Norte, né? Que esse deslocamento de asas dela aqui, suave, pode chegar, né, e aumentando a proporção, e quando chegar lá vai estar uma coisa, né, transformadora. É, Inclusive, tem fala aí. uma dica cultural aí, né? O filme Defeito Borboleta, que eu acho excelente, né? É É muito louco. antigão, tal, É mas é legal muito pra louco. caramba de assistir. E eu agora, não, eu vou abrir outro parênteses aqui, depois vocês vão ter que me lembrar dos dois parênteses. Quando lançou o Meu Deus, filme, deixa eu cara, anotar. não, Eu sei essa história do Paulo. Eu sei essa história do sabe? Paulo, sei. Manda lá, Quando Você manda lá, lançou o manda lá. escreveu, eu filme, vou chutar aqui, tá? Já vou dar spoiler. Você escreveu para um concurso. exato, cara. Pode E eu contar, ganhei a desculpa. camiseta. E... Quando lançou o filme, saiu um concurso para você escrever uma história. Eles pediam uma história real, né? Na tua vida que tivesse assim meio tivesse sido um efeito borboleta. E eu escrevi. E vocês vão lembrar, pela história, né? Não sei nem se a gente vai entrar nesses detalhes aqui, não sei a faixa etária do podcast, mas da viagem para o Chile. Eu escrevi sobre a viagem para o Chile e ganhei a camiseta. Mas vou voltar para o primeiro efeito borboleta da minha vida. Acabei de descobrir aqui ao vivo que eu acho que eu tenho muitos efeitos borboletas na minha vida. Fiquei preocupado. Mas o primeiro, quando eu tinha 6 anos, cara. Eu lembro, isso é legal, né? Eu lembro assim como se fosse hoje. Eu tenho uma memória muito ruim, de verdade. A Lu diz que eu só lembro do que me interessa. Mas não é maldade, cara, porque tem coisa que eu realmente quero lembrar e não consigo. Quando eu tinha 6 anos, eu lembro direitinho minha mãe falando assim: Paulo de Tarso, você estudou para a prova? Eu falei: estudei, mãe. Ela falou: se você for mal na prova, você vai apanhar. Eu falei: tá bom, mãe. Cara, eu gelei. Era num domingo, eu não tinha estudado. E eu falei: cara, o que eu faço? De verdade, gente. O Diego falou, né? Ele foi criado pela avó, cresceu com a avó dele. Eu cresci só eu e minha mãe, e minha avó. Então era eu, minha mãe e minha avó em casa. Eu lembro que ela falou isso e eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer, bicho? Eu vou apanhar. Eu vou apanhar e eu fui dormir nessa pilha. Eu vou apanhar, porque eu não estudei. Prova de geografia, eu lembro até hoje. Segunda-feira de manhã, eu saio com a minha mochilinha, né, no prédio, né? Morava num prédio ali no portão também. A gente morava no mesmo Morava no. bairro e não se É, conhecia, né? é E era verdade. perto, no mesmo bairro e Não, perto, uma né? Mega quadra. perto, Era mega algumas perto. quadras e a gente não se conheceu. Eu saí com a minha mochilinha dentro do condomínio, abri o portão. E na época era Kombi, tá? Pra galera que não sabe o que é Kombi, depois pesquisa. Na época era Kombi. Kombi Eu escolar. falei, eu falei pra tia da Kombi, tia, a minha mãe vai me levar hoje. Só vim aqui avisar que eu não vou. Ela falou, beleza. Fechou a porta da Kombi, tchau. Mentira. E eu saí caminhando pelo bairro do Portão, 6 anos, eu minha mochilinha, feliz da vida. Passei a manhã inteira. Cara, eu tenho certeza absoluta, absoluta que eu sentei num chafariz. Não me pergunte que chafariz que é esse, mas eu tenho certeza Não absoluta que eu pode ser o da sentei. Arthur Bernardes, é muitos quilômetros caminhando Eu, pra... É eu longe. lembro que eu sentei num Eu acho que nem chafariz tinha. naquela manhã. Com 6 anos nem Beleza. tinha. Deu o horário de almoço, eu voltei, só que eu não podia ir para casa, né? Porque eu ia apanhar. Agora por dois motivos, né? Que eu tinha ido mal na prova e que eu tinha fugido de casa. Aí eu fui para casa de uma amiga que morava no mesmo quarteirão, só que era atrás, assim, no quarteirão de trás. Tá. Fiquei na casa dela até anoitecer.
Ela meio que me escondeu no sótão, assim, da casa dela, tinha tipo um terceiro andar, Meu e eu fiquei lá escondido. Deus do céu. Quando deu, tipo, horário de dormir, os pais dela estavam em casa, mas não sabiam que eu tava lá. Quando deu horário de dormir, ela falou, acho que tá na hora de ir embora, né? Falei, também acho, né? Aí eu fui. Saí da casa dela, do quarteirão, dei a volta na quadra, 6 anos de idade, cara. Meu, eu penso, hoje é aniversário do meu filho do meio, ele tá fazendo 11 anos. Cara, com 11 anos eu já acho isso assim surreal, imagina com 6, né? Dei a volta na quadra, no quarteirão, quando eu cheguei na esquina, tinha o carro da polícia na frente do meu prédio, o carro do meu Dindo na frente do meu prédio, a minha mãe, meu Dindo, eu falo que é o Paulo de Tarso original, né? Que meu nome é Paulo de Tarso, sobrinho no final. Tava lá o Paulo de Tarso original, minha mãe lá na frente, meu Dindo, mais uma pessoa. Cara, a hora que eu olhei minha mãe, ela vindo na minha direção, eu falei, cara, eu vou apanhar muito agora. Eu vou apanhar demais agora. Fui andandinho, com medo, já meio Era chorando, ela veio. anos é primeira série, né? Ou era prezão? É, Primeira não, série. primeira série, primeira Primeira série. série. Veio, me abraçou, tal, não sei o que, cara, eu não apanhei. Mas vamos pro efeito borboleta. Em função de eu ter fugido de casa, a minha mãe ligou pro meu Dindo desesperada, né? Paulo de Tarso sumiu, Paulo de Tarso fugiu de casa. Imagina, a minha mãe passou o dia achando que eu tinha sido sequestrado, tinha morrido. Imagina o desespero, né? E ela ligou pro meu Dindo estava em algum lugar, assim, da região do estado do Paraná, Santa Catarina e tal, e ele foi voando para Curitiba. Só que nessa que ele foi voando para Curitiba, ele estava com um sócio. E o sócio dele, aí tá o efeito borboleta, naquele dia, em função de eu ter fugido de casa, a minha mãe conheceu o sócio do meu Dindo e eles acabaram casando. E Nossa, E eles que acabaram louco! casando. Aí a gente, no mesmo ano, no ano seguinte, a gente se mudou para Blumenau. Eu morei um ano em Blumenau, numa casa bem legal lá, bem na divisa Blumenau com nossa, eu não Gaspar. sabia nada disso. Aí moramos um ano em Blumenau. Depois, no próximo ano, eu fui para Engenheiro Beltrão, interior do Paraná. Aí lá acho que a gente morou uns 5 anos. Tudo minha mãe casada, né? Então, Uhum. se a minha mãe, se eu não tivesse fugido de casa, eu nunca tinha saído de Curitiba, pelo menos nessa época. Mas como eu resolvi dar uma de louco ali, a gente morou em Blumenau, foi pro interior do Paraná, morei 5 anos lá. E daí minha mãe acabou se separando. Com 13 anos eu voltei para Curitiba e fui estudar no Pedro Macedo. Você estudou no Como que Pedro vocês estão, Pedro Macedo? Macedo? Pô, Eu essa nem vocês sabiam, nem sabia. venha. Ah, Poxa, não, cara, a gente sabia, estudou a cara. vida inteira lá e tu Você nunca sempre viu foi você? Bargose, rapaz. Exatamente. Não, não, beleza, vai, vou falar um pouquinho do meu lado empreendedor aí. Qual série você fez no Pedro Macedo e qual série? Sétima série. Só a sétima. Aí olha só como é que foi. Sétima série, primeiro semestre. Eu cheguei em Curitiba, né? 13 anos, começo do ano. Já Sétima estavam naquele série, Pedro prédio lá. Macedo. Não, não, não. A gente estava morando. Nessa época, cara, minha mãe, eu e minha mãe, a gente foi meio que morar de favor, assim. Não é Ah, tá. favor, né? Mas é uma amiga da minha mãe cedeu o apartamento pra gente ficar lá um tempo. Minha avó já tinha morrido, minha avó morreu em Blumenau. E aí a gente chegou em Curitiba, foi morar na casa dessa amiga da minha mãe. Foi sensacional, recebeu a gente e tal. E eu fui estudar no Pedro Macedo. Estudei 6 meses ali. E daí eu lembro, antes de sair de Curitiba, eu tinha estudado no colégio adventista, que era um colégio bom pra caramba. E daí eu falei pra minha mãe, mãe, eu queria voltar a estudar no colégio adventista. Daí ela falou, tá bom, mano, não tem dinheiro. Eu falei, e se eu for trabalhar? Daí ela falou, você 13 conseguir, anos. beleza. 13 anos. Aí eu consegui um emprego numa concessionária que minha mãe tinha trabalhado lá, eu fui trabalhar como arquivista, né? Também, para quem não sabe o que é arquivista, né? Pesquisa lá junto com a Kombi. Mas na época, antigamente, o pessoal, quando pagava alguma coisa, tinha um recibinho de papel que você tinha que arquivar nas pastinhas, assim, né? Então, esse negócio de computador, celular, então, estou me Uhum. sentindo velho aqui. Mas eu trabalhava de arquivista. De manhã, eu ficava arquivando papel nas pastinhas lá, tá, Tiago Silveira, ia lá, T, H, I, opa, achei, guardava. E à tarde eu ia pro colégio, e daí me ajudava a pagar o colégio com essa grana. Aí, isso no sétima série, né? Então, primeiro semestre no Pedro Macedo, segundo semestre no Colégio Adventista. Aí, na oitava série, aí eu parei de trabalhar,
e fui pro Bagose. Aí foi aí que eu entrei no Bagose. Ah, por isso que a gente não lembra de ti. 6 meses, né? Eu nem tava conhecendo a galera. Tu estudou ali no anexo, né? Passava No pelo túnel anexo, do passava horror ali, embaixo né? do. Para Pedro quem tá, Macedo foi o primeiro lugar que eu matei aula, cara. Eu também. eu também, eu também, eu também. Para quem tá Essa eu ouvindo, não sabia, cara, que eu tive o também primeiro não. gaseamento de aula, cara, no Cara, mesmo e a gente local. tava lá no Pedro Macedo quando o Paulo estava lá. Sim. Tava E mesmo. não sei se era o Qual que mesmo era a sétima tua? período, mas era Ah, isso aqui é demais, manhã cara. ou tarde que você Ah, estudava? era só um período, que era só a tarde que tinha. A gente só Eu estudou de tarde sempre, né? não vou lembrar, cara, de Tá. verdade. Eu sempre gostei de estudar de manhã, mas quando eu fui pro Adventista, eu estudava à tarde. Então acho que no Pedro Macedo devia ser à tarde também. Devia ser à tarde. Que interessante. A gente é do bairro Portão aqui de Curitiba e Pedro Macedo, vamos dizer assim, é o colégio público maior, assim, né? É um colégio público imenso. Tem, sei lá, imagina, 40 salas de aula, alguma coisa assim, né? Muita, É não sei se grande, chega a cara, é grande. 40, mas é muita sala de aula e alguns prédios e quadras esportivas e tudo. Hoje em dia está um pouco menor, porque uma curiosidade, eu ainda voto lá. Não largou o Eu osso. voto lá e eu preciso mudar meu título, mas eu, Só eu pra matar a mudo saudade, ele vai para lá. Não, matar a e é do lado da saudade. casa dele, né? Não, totalmente não, né? Tá morando Eu em tô outra em outra cidade? cidade, Aham. eu tô em São José dos Pinhais hoje, que é a região metropolitana de Curitiba. E eu vou até lá cada 2 anos para votar, para justamente de propósito ter saudosismo. É, Mas eu cansei do saudosismo na última eleição e falei, não, agora parou essa palhaçada, vou mudar para minha cidade mesmo o título, até porque eu quero votar no prefeito daqui e tudo certinho, né? Tiago, agora você, conta uma história aí da tua infância legal, cara, que você lembra, alguma coisa assim? não, cara, a de infância não tenho muitas memórias. Eu lembro só que eu chegava, eu era fraquinho, né, cara, e era metido. Daí eu lembrava que eu tomava porrada dos caras. Só uma vez que eu dei porrada numa pessoa lá que era o Conrad. Eu Lembra do lembro do Conrad? Conrad. Porra, cara. Aquele prédio tem Daí assim, muita história, muita sim, história. assim, Conrad, Não, é porque era um Conrad. prédio que não é só ela. A galera tinha mania de berrar pelo prédio chamando pelo filho, chamando ou o filho chamando pela mãe. Era uma coisa de louco, mas era normal, porque não tinha Zap Zap, né, rapaz? Então era um negócio normal dos anos 90. Mãe gritando pelo condomínio ali em busca do É filho, né? verdade, é verdade. Né? Eu, Nessa. Falei, não, o que Dieguinho, eu falei. lembro mais, cara, é a questão da minha adolescência. Adolescência é um pouco mais marcante na vida, né? Até foi a época que a gente acabou se conhecendo, mas de infância, assim, cara, eu lembro dessas histórias, assim, meio pontuais, né? Eu também era meio fechado, ficava bastante na casa da minha avó, né? Então, eu ficava lá, pegava a bicicleta, dava um rolê sozinho, né? E às vezes a gente brincava com a galera do condomínio, né? Era piada de prédio, né? Eu fui piada de Em prédio antes do Curitiba, piada de o prédio. termo é piar de prédio, aí Piada define de bem. prédio roots. Define Ah, bem. tu tá falando, tu era um piada de prédio também, só que tu, prédio era na rua ali, entendeu? Não, daria pra Era a gente junção dos fazer. prédios. Daria pra gente fazer um episódio. Não, me veio algumas aqui, mas vou deixar pra frente então. Mas daria pra gente fazer um episódio só de histórias de condomínio e só meter ele storytelling e contando histórias que a gente viveu nos prédios que moramos, porque é tanta coisa que rola. Sempre tem. Mas gostei do gancho do Thiago, para a gente não ficar aqui para sempre. Vamos migrar para a adolescência, então? Época conturbada Bora. do mundo, né? Quer começar então, Thiago? Sobre a sua Ah, adolescência? adolescência, assim, que eu vou chegar até o ponto que eu conheci vocês, né? O Diego conhecia já desde criança, né? A gente já conversava bastante, né? E daí eu comecei a conhecer o Paulo, a gente conheceu todo mundo no grupo de jovens, né? O Diego eu conhecia Grupo de antes, daí eu jovens. convidei, a gente foi lá Jabe. pro Jabe. A minha esposa até hoje fala assim que é a época mais linda e mais maravilhosa da tua vida, que você fala a vida inteira disso, assim,
Eu acho nada a ver, entendeu? Foi importante, mas foi a gente se se Cara, conheceu ali lá. dá um livro, hein? Ali dá um livro. Nossa, mas assim, foi legal para o meu desenvolvimento pessoal, assim, né? Pô, que nem o Paulo fugia com 6 anos, né? Os caras chegaram e me mandavam assim: Ô bicho, tu quer chegar lá e falar pra molecada assim, ah, tá, né? Mas eu, com toda essa meu dinamismo, né, cara, e oratório, falei assim, ah, eu vou, né? Mas, tipo, os caras que tinham que me aguentar, né? E o que eu achava que era muito louco é assim, né? Eu ficava. O pessoal fala assim, não, pra falar você tem que se movimentar, né? Eu pegava aquela salinha 2 ali do portão, cara, eu dava um 8 na sala toda hora. Pau, pau, ficava falando e dando 8 na sala, né? E daí a galera assim, meu Deus, cara, tu não fica quieto, meu, é horrível você falando, porque a gente fica tonto. Daí eu falei, pô, meu, acho que essa minha técnica de oratória aí não tá dando certo. Te enganaram, Thiago. Me enganaram. Mas enfim, cara, foi legal pra caramba, assim, né? Tipo, de eu chegar, né? Tipo, colocar minha cara a tapa. Daí eu ia lá, né? Tipo, comecei a desenvolver mais amigos, né? Foi a época, assim, meio adolescente mesmo, né? Que eu consegui abrir, né? Um pouco mais meu horizonte, um pouco mais de sair do ciclo familiar e desenvolver amizades mesmo, né? A gente tinha, apesar de grupo de jovens, tinha o pessoal bom, né? E tinha uns pessoal também, né? Meio estranho, Não né? tão bom assim. Impressionantemente. Então a gente aprendeu É, as coisas certas e erradas, né? assim, dando Lá. um overview até um pouquinho maior, a nossa adolescência girou muito em torno, né, acho que de nós três, muito da religiosidade, né? E Com da certeza. fé, no nosso caso, a fé cristã, né? É, eu, particularmente, já vou falar um pouco sobre isso, acho que teremos episódios sobre isso, talvez, porque a gente sabe muita coisa sobre o assunto, né? Muito tempo vivendo isso, mas eu particularmente, a minha avó era uma espírita kardecista não praticante, mesmo o espiritismo que Oh, é não mais é só no solto, catolicismo. mesmo o espiritismo que é mais solto, né? Vamos dizer assim, não tem tanta até onde eu sei, né, tanta regra moral assim mais forte, ainda assim ela era praticante. Então ela sabia o básico. Eu lembro dela me ensinar a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e o Santo Anjo, era o que ela sabia, e foi todo o background que eu tive religioso na vida, né? E com 12 anos, eu lembro que, vou contar a minha história no com o grupo de jovens, né? Com 12 anos, eu comecei a frequentar, claro, porque eu sabia que alguns ali do prédio, né, o tal do prédio, estavam indo, né, inclusive sabia do Thiago. Eu e o Thiago, a gente não era tão amigo na época, a gente foi ficar mais próximo, mais na adolescência mesmo, a gente virou melhor amigo, assim mesmo, carne e unha. Mas a gente, durante a infância, começo da adolescência, a gente até tretava, até se estranhava, mas não era inimigo, só não se bicava tanto. Mas eu sabia então que essa galera estava indo, e vou falar a verdade, que eu sempre contei essa história assim, não tenho vergonha nenhuma de assumir. Eu comecei por causa de mulher, porque eu estava com 12 anos, estava começando a ter hormônio, e tudo as menininhas bonitas do bairro estavam indo neste grupo de jovens, que é na paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, né, uma igreja católica. E tinha um grupo de jovens lá, que era o JAB, é o nome, né, Juventude Aberta ao Bom Jesus, e a gente, hoje, acho que nada disso existe mais. Quer dizer, a paróquia sim, né, mas o contexto, eu acho que não. Mas daí eu comecei a frequentar, comecei a ir, né, para mais por ser adolescente, querer estar ali perto. Eu tive uma adolescência assim, eu não me importo de abrir, tá? Mas pela infância meio boa, assim, na minha visão, né? Eu aproveitei, brinquei, mas ao mesmo tempo teve umas rejeições, né? Umas coisas assim meio ruins, meio pesadas, assim. E daí por isso estava ali, né? Sendo criado pela avó e tudo. Eu tinha bastante trauma, bastante coisa para curar, bastante coisa para procurar. Então, isso também acabou, né? Mais tarde sendo um gancho. Mas nesse início eu tava meio revoltadinho, né? Já nunca me envolvi assim com droga pesada ou coisa muito pesada, mas o Thiago vai lembrar que eu tive épocas terríveis, né?
Eu já com 12 anos já me envolvia com a molecada mais velha, e essa molecada pichava muro, grafitava muro, e era meio maloqueira, as calçonas mais largas, e eu gostava disso, né? Ficava muito impressionado com Ficava isso. pilhado ali. Fumava cigarro, 12 anos comecei, né, a fumar cigarro, a experimentar cigarro, depois maconha, né, bebida. Não foi, honestamente, não foi algo tão pesado quanto possa parecer, no sentido de precisar de uma intervenção médica, né, alguma coisa assim mais forte, né? Mas era bastante assim, era toda semana eu estava fazendo alguma doideirazinha dessas minhas. O Thiago era mais certinho, né? Eu tive essas fases mais doideiras. E depois, lá com uns 14, que eu me endireitei. Eu me mudei para. Eu tenho família em Balneário Camboriú, na época que não era nada demais, era só uma Não era praia, Dubai. né? Não era Eu ia descer Dubai. pra BC, cara. Exato, cara, eu desço para BC desde a minha infância, mas era Você podia realmente ter era feito tudo uma mato. música e ficado rico, Quando tá era vendo, velho? mato, Era né? o clássico, era tudo mato, porque era mesmo. Minha família tá lá desde os anos 70. Então era uma praia que eles compraram terreno lá, casa, e moraram lá a vida inteira. Então, eu morei lá quando eu estava na segunda série, né, bem novinho, e também quando eu estava fazendo o segundo grau, né? E daí lá eu me endireitei, fui mais em retiros e acampamentos do JAB, né? E fui, né, eu tinha sido expulso do JAB por mostrar a Sério? bunda. Aham, você lembra Ah, disso? vai Você ter. não sabia dessa. Eu fui expulso do grupo de jovens, porque num desses retiros a gente estava voltando de ônibus e eu fazia parte dessa galera absurdamente bagunceira. E eu mostrei, eu e outros meninos, né, mostramos a bunda na janela traseira do ônibus, do Nossa. carro de trás. A gente foi expulso. É, e daí eu realmente, quando me tiraram do meio, né, dos amigos, né, foi o que fez toda a diferença, né? Cheguei em Balneário Camboriú, não conhecia ninguém, e fiz lá, né, o segundo grau, né, primeiro e segundo ano do segundo grau, e voltei outra pessoa, né, já vinha para Curitiba como outra pessoa, para os retiros e tudo, e daí eu e o Thiago nos aproximamos muito e vivemos uma Foi espiritualidade. nessa época que eu te conheci, porque eu lembro você contando essa história, que você tinha acabado de voltar de Balneário e tal. Eu lembro. Daí que eu conheci você com uns 14, né? Você também estava lá no grupo, né? Daí você já conta a tua visão aí da história. Mas daí que eu conheci você, a Rafa e a Dani, né? Que é amigas nossas em comum, que a gente ama muito. E outras pessoas, né? Que a gente conheceu lá no grupo. E a gente entrou daí também na Renovação Carismática Católica, que é um grupo é, mais assim, vamos Carismático. dizer carismática, se aprofunda realmente assim e vive, né? Não é aquele católico um pouquinho meio água de salsicha, né? Meio sem sal, é mais profundo e vai em evento e faz orações assim mais hardcore, vamos dizer assim, né? A gente era muito hardcore, muito. A gente ia na missa todo dia, se confessava toda semana, rezava terço ou rosário todo dia, dependendo, né? Na época do cursinho, a gente estava bem, né? Ah, Nessa isso era louco. vibe, assim. A gente vivia aquilo, a gente ia só em evento, assim, da igreja. Então, foi muito, muito, muito forte tudo que vivemos, né? Nessa época da adolescência Os ali na retiros da igreja. Canção Nova, lembra? Aqueles eventos tão grandes da Canção Nova, lembra disso? Padre Aham. Léo. Padre O Léo, Padre Léo ia lá Gabaon, na. Gabaon, que era o carnaval católico lá no. Me fugiu agora o nome do Puta, lugar. tinha uns na PUC que a gente foi, tinha Uhum. outros, ia lá no, pô, lá em cultural, tinha um clube cultural, não sei se chegou aí uns lá, Ah, não, a lá no gente Capão ia tudo, Raso. tudo, tudo. Meu, tinha vários lugares, É. E meu, era aí tem muita bastante, cara. história também, né? Dá para fazer outro programa só de coisas que vivemos, né? Fui catequista, a gente foi, né? Daí a gente mudou para um outro grupo lá no, na Vila Fani, na Paróquia São Miguel Fundou o grupo, né? Arcanjo. Praticamente fundamos o grupo, conhecemos outra galera de lá e a gente fazia umas doideiras, gente, vocês não têm noção. A gente não tinha dinheiro para. A gente era os caras mais quebrados da história. A gente não Quebrados. tinha. A gente Eu ia vou a te pé e falar. voltava a pé. Escuta, ônibus.
ônibus. Era luxo do luxo. Ônibus. É isso aí. Carro a gente nunca viu assim na nossa casa, nem a família do Thiago, nem do Paulo, muito menos a Nossas minha, famílias, né? sabia o que era ter carro em casa. E dinheiro para passagem de ônibus era o luxo do luxo. A gente ia a pé até, acho que eram uns 3, 4 bairros de É distância, né? longe. Que É a gente longe. ia caminhando até chegar toda E semana, se né? Até divertia, né, chegar em cara? outra paróquia, ia conversando e dando risada e rezando. E às vezes rezando por outras pessoas, enfim, fazendo É, essas eu Bicho, loucuras. lembro que uma vez a gente lembra? encontrou um bêbado no caminho e tentou É, converter Rezamos ele, pelo cara. Que ele... queria puxar essa bêbado. história, cara. De Quer madrugada. contar aí, Cara, Paulo? a gente era Não, Thiago, louco puxa de aí. voltar para casa de madrugada, num bairro perigoso. E a gente, Nossa, Deus muito, protege. muito, A muito, gente só muito. falava isso, Deus protege. E ia embora. Tava nem aí. Era Você bem Deixa lembra, eu isso. deixar Thiago, como vocês é que falar um foi? pouquinho. Cara, a história do bêbado não era bêbado, né? Era bêbado sim, Ele tava porque a bêbado. gente tava andando, tal, voltando, teu bairro assim, tipo, tranquilaço, né? Ninguém tinha na rua, daí de repente a gente virou uma quadra, tinha uns grupo de moleque tomando uns tubão, né? Bem nessa época ruim de grupo de jovem, igualzinho a gente. Mais pra frente tinha um bêbado, cara. Toda da rua, assim, a gente passava, ignoramos os caras ali, né? Porque, pô, esses aí são meio estranhos, né? Muito, muito, muito. Daí a gente olhou o bêbado na rua caído. E daí olhamos assim pro bêbado, falei, cara, vamos rezar pra esse bêbado, cara. O bêbado ele não vai sair assim, cara, ele vai se converter. Daí o Diegão botou pilha, cara, o Paulo, não, vamos, vamos. Eu falei, cara, vamos e tudo mais. E a gente chegou, falando com o bêbado, daí, bêbado, por que você tá nessa situação, cara? Bem, cara, E tipo, aí, fala que eu bêbado. te escuto. Meu, mandamos um fala que eu te escuto pro bêbado. O bêbado não entendia bosta nenhuma, perdão o palavrão, mas não entendia nada, né? Mas ele tava assim muito aberto. Ele se ajoelhou Sim, na rua e falava assim: rezem por mim, vamos lá. sim. Não, metemos um Ana Maria Braga nele ali, cara. Meu, Alexandre 234, meu, muito louco. Rezamos. Meu, a gente ficou tanto tempo rezando pelo cara que já tinha evaporado o álcool, né? Daí o cara começava a conversar com a gente de uma maneira mais razoável. E daí não sei se vocês lembram, no meio dessa história do bêbado, um daqueles moleque que tava ali do tubão desceu e foi ver o que estava acontecendo. Falei assim, que esses loucos aí rezando, o cara pelo bêbado na rua, né? E daí o moleque chegou lá, conversou, a gente já emendamos um piazão, já metemos outra também, né, para rezar para ele. Nós, O outra pessoal vai Alexandre achar que a gente bateu 234. no cara. Não, a gente rezou mesmo. Não, rezamos por ele e tal. Daí o Diegão, eu lembro, daí o que fizemos? Rezamos, os caras ficaram mais tranquilos. Falou, agora vamos fazer nossa responsabilidade social, vamos levar o bêbado para casa. Falei assim, onde tu mora, cara? Né? Daí levamos o bêbado lá na casa dele. Falei assim, a gente não ia entrar, né? A família deve ter ficado feliz, né? O bêbado chegou lá para terminar de incomodar a noite. Mas enfim, deixamos o bêbado em casa. E ficou o moleque. Lembra? Ficou o moleque pra gente, né? Daí a gente falou assim, meu, esse aí é o cara que vai vir no grupo de jovens semana que vem, Aham, né? já pensava Ah, isso eu na lembro hora. Porra! disso. Daí pegamos, conversamos com o cara, falou, não, eu vou lá na Deus e Amor e não sei o que. Eu falei, cara, vem aqui pra cá, cara, porque, tipo, a igreja é de verdade, sabe? Aquelas paradas assim, né? E tal, tal, tal. Tentando montar um pitch de venda, né, para ele, não dava certo. A memória do Daí o Thiago é muito Diegão impressionante, né, cara? se solidarizou, pegou assim, não, cara, vou te dar meu terço, cara, meu terço de oração, cara. Você lembra dessa, Diegão? Daí tu chegou e pegou Eu assim, não tenho a mandou o menor. terço A para única ele. coisa que eu lembro é do bêbado ajoelhado na rua. O resto eu não lembro de nada do que você Isso tá eu falando. lembro. Não Nada, nada, lembra, nada. cara? Não lembro, cara. Minha memória é Eu Daí, tenho horrível. uns flash, eu tenho uns flash. O Thiago vai falando, eu tenho sim. uns flash. Minha memória é Mas daí horrível. foi, cara, foi muito legal, porque daí entregou lá para ele, daí responsabilidade social de novo, né? Fomos levar o moleque em casa, né? Pensa, a gente saía 10 horas da noite do grupo. O grupo Ele acabava Chegamos chegava umas de 10 e madrugada meia em no casa. bêbado. Pô, mais uma hora e pouco rezando. Já E era naquela mais de época não tinha meia-noite. celular, né, cara? Não tinha celular. As Pensa, a mães que mãe do Paulo lutem, já né? chamou 3 polícia nesse ponto aí. A minha mãe achando que eu tava dormindo na casa de alguém. A do Diego, eu não sei o que aconteceu, cara. Mas enfim, É pensa por como tá aí. o paralelo. Levamos o moleque em casa, né? Daí voltamos. Todo mundo contente, umas 2 da manhã, batendo em casa, cara. Chegando, acordando.
pra começar o dia, mas as mães desesperadas, cara. Pô, minha mãe chegou e falou assim: pô, mas por que que você não fala, cara, que vai celular? Ué, mãe, nem tem celular. E outra, se for pra morrer, eu vou morrer. E se for pra ficar, eu vou ficar, entendeu? Era assim, a nossa Né? empolgação era E, assim. pô, Era vamos morrer por Cristo e vamos dar nossa vida. Era louco, loucura de adolescente, né? Loucura, loucura, loucura sim, de não, eu vou viver isso aqui até o talo. E eu lembro de sentir que mesmo fazendo isso tudo, eu me sentia que era muito pouco. Porque a gente ia estudar a vida dos santos, e os santos rasgava a roupa e doava tudo. Eu falava, nossa, eu sou horrível, porque eu não faço. Aí teve uma vez que eu cortei meu cabelo igual São Francisco de Assis e fui para a Eu faculdade uma lembro, eu semana lembro disso. com o cabelo assim, porque eu achava que era muito pouco, eu queria matar minha vaidade e tal. Fui para a Faculdade Federal do Paraná de cabelo de São Francisco de Assis por uma semana, cara. Porque eu ficava revoltado que eu não conseguia dar tudo para Jesus. Era nesse Nessa naipe. época, nessa época, não sei se vocês vão lembrar, e daí até vai chegar na segunda efeito borboleta. Padre Miguel, lembra do Padre Miguel? É, Padre o, Miguel, gostava dele. mexicano. Padre Miguel, mexicano. Gente boníssima, gente boníssima. Eu me aconselhava com ele quase todo dia também, quase todo dia. Ia lá, conversava, tal, né? Ficava enchendo ele de pergunta. E daí, pô, vamos virar padre. Vamos virar padre, vamos virar padre, vamos fazer uma experiência no seminário. Aí eu fui e fiquei uma semana lá no seminário. Não sei se vocês lembram disso. acho que sim. Fiquei uma semana no seminário, li o Peregrino Russo lá. É, e aí voltei. Quando eu voltei do seminário, cara, teve a viagem pro Chile. Eu tava namorando na época. A... Teve Papa a viagem pro Bless. Chile com a banda. Teve a viagem pro Chile com a banda. Cara, fui pra lá, perdi o rumo, né? Cara, foi uma das viagens mais legais, assim. Pensa, né, cara? Eu tinha 17 anos, era 3 dias de ida, acho que o total é 10 dias, mais ou menos, né? Foi assim, 3 dias de ida dentro do ônibus, imagina, 3 dias dentro do ônibus, só jovem, 5 dias lá no evento, né? A gente tocava na banda marcial, a banda do Bagose, e daí 3 dias de volta dentro do ônibus. Cara, assim, foi muito divertido. Tenho muita memória de diversão, assim, mas daí voltei, aí me afastei. Naquela época eu me afastei da igreja. E daí é o que eu falei do segundo efeito borboleta, né? A viagem para o Chile. Que eu tava na vibe de virar padre, né? Eu tinha acabado de fazer experiência no seminário, tava me direcionando lá com o Padre Miguel para talvez entrar realmente nessa, como é que eu vou dizer, né, nesse Vida ministério, não sei. religiosa. É. E daí, cara, rolou a viagem. Quando rolou a viagem, eu voltei, aí já terminei o namoro, aí fui para outro caminho, outro caminho. Já tava em outra vibe. Eu nem lembro em que parte exatamente que entrou o grupo de jovens lá da Vila Fani, Ah, cara, eu nessa lembro etapa. bem. Eu lembro bem. Não, eu lembro, eu tenho muitas memórias, muitas. A gente teve Cara, uma quer ver uma memória treta. sensacional? Tem uma memória sensacional, essa eu preciso falar pro Diego, eu acho que eu já falei para ele. Tem algumas músicas, Thiago, de verdade, cara, algumas músicas que eu não consigo ouvir sem lembrar do Diego dançando, cara. É E impossível para música mim. de igreja, assim, de animação? Não só de igreja, dependendo da batidinha, cara, porque o Diego ele é meio desengonçado para dançar, mas ele se Sim, esforça. ele E esforça daí muito. eu lembro dele dançandinho ali, cara. Tamo Pá, junto, aí, tamo junto. se for de igreja, então, tem umas clássicas assim que eu lembro ele claramente lá no salão embaixo da igreja, dançando para animar os jovens para dançar também, né? Nossa, é muito forte isso para mim, cara. Cara, Eu eu acho lembro dele que assim na hora. eu penso muito, né, na nossa história e tudo. Eu acho que a minha parada é muito o esforço, assim. Com certeza não sou o mais inteligente, o mais bonito, ou o mais, assim, uma coisa que eu tenho é que eu sei falar, né? Isso eu sempre tive, eu sei me comunicar bem. Mas todo o resto é sempre assim, minha esposa fala muito isso também. Eu tento bastante, de verdade, assim, né? É, mas
ter um background ou algum talento ou alguma super inteligência para as coisas. Isso não veio não caiu no colo, não. É muito Mas esforço. continua tentando dançar que uma hora você pega o jeito, cara. Esse não vai ter jeito. Não desiste, não desiste, não desiste. Vocês querem explorar mais a adolescência? Mais alguma Cara, história? não, não, Tem muitas, né? depois Enfim, dessa, mas. Putz, tem bastante coisa. Mas essa do Chile é um link lindo para a gente ir para a vida adulta, né? Não? com certeza, com certeza. Aí vou puxar ali para mim, né? Boa. É, aí vou falar já o terceiro efeito borboleta, vai. Hoje vai ser o dia do efeito borboleta na minha vida. Eu estudava, eu não passei no primeiro vestibular, fui fazer cursinho. Estudava no Bagose, fiz terceirão no Bagose, não passei. Eu fiz engenharia de bioprocessos, vestibular para engenharia de bioprocessos. Não passei e fui fazer um cursinho no Expoente. Lá no Expoente, eu tinha uma amiga chamada Ângela, gente boa pra caramba, só que ela fazia inglês e eu fazia espanhol. E aí era sábado a aula de inglês, de línguas, né? Estrangeiras. Aí a minha aula de espanhol acabou e eu fui para a sala dela para esperar ela sair da sala. Acabou a aula dela de inglês, eu estava ali na frente esperando. Daqui a pouco sai uma menina ruiva, do olho azul, linda. Falei, cara, que menina linda, bicho. Vou namorar com essa menina. Assim, eu com o meu alter ego, assim, sabe? No Falei, cursinho, né? cara, no Decidi. cursinho, no cursinho. Vou namorar com essa menina. Aí tava ali, beleza. Desculpa te interromper. Saiu. Eu lembro de você falar. Eu lembro da gente era muito, muito amigo, tava bem na época, a gente tava extremamente próximo. Eu lembro de você falar, cara, tem uma ruiva na minha sala do cursinho, ela é inacreditável de gata. E eu acho que eu vou chegar junto. Você ficava já dando as dicas e tal. E eu. Aí. É, a Ângela saiu, né? Essa moça, essa menina saiu. A Ângela saiu, eu falei, Ângela, você conhece ela? Ela falou, não, não conheço. Nossa, pá, não sei o quê. Pegamos o ônibus, eu, a Ângela e a menina, né? E eu olhando, jogando meu olhar ali, sedutor pra ela. Ela dando ônibus e tal. Eu desci do ônibus, eu lembro dessa cena, eu falei, minha memória é ruim, cara, mas quando pega no meu coração, o bicho grava. Eu desci do ônibus ali na frente do Pedro Macedo, morava por ali. Ela continuou no ônibus, eu lembro delas continuando no biarticulado, assim, olhando para mim, eu olhando para ela, cena de filme, Sério? Vocês se encararam ali já? cena de filme e tal. Ai, Enfim, meu para Deus. resumir, né? Hoje casei, tô casado com ela, 3 filhos. Mas, cara, foi assim, por isso que eu falo, né? Mais um efeito borboleta na minha vida. Aquilo virou de um jeito, né? Assim, de um jeito muito alucinante, assim, o que aconteceu, porque eu tava desviado, né? Então é o que a gente falou agora há pouco. Tava desviado, e eu lembro direitinho, né? Essa cena, são cenas que me marcaram. Ela chegou para mim e falou assim, na frente do cursinho, a Lu falou assim, eu sou evangélica. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, Lu, acho melhor a gente não tratar esse assunto agora, né? Estamos se conhecendo, tal. Cara, eu lembro que naquele dia eu tinha voltado do Chile fazia um tempo, fazia um Já tinham tempão que dado eu não conversava, umas beijoquinhas nessa época. sim, Uma beijoquinha, tá? fazia um tempão que eu não falava com o Padre Miguel, é, e daí naquele dia eu fui lá falar com o Padre Miguel, cara. Cheguei e falei, Padre Miguel, cara, tô gostando de uma menina. Daí ele, tá, eu falei, mas tem um problema, cara. Ele falou, o que foi? Eu falei, ela é evangélica. Aí ele olhou pra mim assim, com toda sinceridade, e falou, você gosta dela? Eu falei, gosto. Ele falou, então namora com ela. O Padre Miguel falou pra mim. Eu falei, beleza, o Padre Miguel autorizou, tá autorizado. É muito louco, cara. E aí tem um outro pedacinho também, né? O pai da minha esposa, da minha namorada na época, ele proibiu ela de namorar. Ele falou, não, não vai namorar, né? Vocês vão lembrar. Eu usava só uma barbicha aqui, né? Não tinha barba no Uhum. rosto inteiro, era uma barbicha, 3 brincos e um piercing na língua. Se eu fosse o pai da minha namorada, eu não deixava. Mas aí o pai dela falou: não vai namorar, não, não vai namorar.
E o E ano pastor, de né? cursinho, tudo, o cara também tava pensando, não, vai estudar, né? Umas coisas assim. Exatamente. O pastor da igreja deles chamou ele para conversar e falou assim: eu tô entendendo, né? Deus falou comigo que é pra você deixar ele namorar. E ainda bem meu sogro foi obediente, cara. E daí ele deixou ele namorar. Mas é uma história muito louca essa parte aí, saindo da adolescência ali, começando a entrar na vida adulta. E a sua transição para a vida adulta, Tiaguinho? Não vou chegar e vou falar, porque a vida adulta acho que começa muito também na questão do relacionamento, né? O Paulo falou ali de conhecer a Lu, né? E a gente, mais ou menos na mesma época, apesar de por caminho diferente, a gente perdeu o contato, né? Porque daí o Paulo começou a namorar com a Lu e começou a fazer os rolês com a Lu, né? Normal quando namora, né? E a gente tava lá no grupo, né? A gente foi desertado do primeiro, né? Fundamos um outro, né? Meio Hum. rebelde, né? Você tá dando risada aí, Diego, porque é verdade. E Toma, daí que. toma mais gatilho de rejeição, toma mais gatilho de rejeição, né? Vida inteira, né? Não, É fomos falar, tenso. "Ah, a vida é assim, né, cara?" É isso, rapaz. E daí lá eu conheci a minha atual esposa, né? O que é engraçado, acho que nem o Diego sabe disso, né? Pô, todo mundo fez esse esquema assim, não, vai namorar, todo mundo já sabia. Daí um dia deixaram eu e ela sozinho, o dia que eu pedi ela em namoro. Cara, Eu não não tinha sei, ninguém. cara. Eu não sei nada. Olha que interessante, desculpa te interromper. Você sabe o quanto eu te amo e amo o Paulo e tudo, mas eu não sei nada sobre a sua vida, o seu começo de namoro e tudo com a Valéria. Eu não sei nada sobre o relacionamento de vocês. E tá tudo bem, né? Ah, Não é nem pra saber. Mas eu não sei fica nada tudo sobre bem e você e a tal, Valéria, né? cara. É impressionante. Agora que eu me toquei. Mas assim, cara, daí vocês ficam zoando que eu sou lento. Cara, ali nesse momento eu pensei, meu, eu sou lento mesmo, porque tava tudo certo ali. Eu falei assim, meu, mas daí como que eu falo? Será que eu falo ou não falo? Daí você fica naquele negócio assim, né? Depois ela contando pra mim assim, eu fiquei quieta, porque senão ele não ia falar nada, né? E daí, pô, ficamos assim, às vezes uns minutos quietos. Tipo assim, ó, que isso é um negócio, tipo, vamos namorar. E daí, tipo, Ah, tá beleza, resolvido aqui. tranquilo, resolvemos, né, cara? E começou assim, cara, de uma maneira bem inusitada, né? Que eu acho até engraçado. Mas é da minha personalidade, né, cara? Eu sou uma pessoa. Acho que também, voltando aí nos traumas de infância, né, os gatilhos de rejeição, né? Às vezes a gente não é muito afirmado para chegar e falar alguma coisa, né? Fica meio. É, como posso dizer assim. Não tô me achando a palavra, mas assim, não tem aquela segurança, né, para chegar Não e tem. falar, né, Não, a cara? gente A gente se era achava muito feio. minado E não estou fazendo vitimismo, né? Era comum, era cultural, pelo menos aqui em Curitiba, nos anos 90, muita zoação, mas muita. Quando você era adolescente, é ser muito zoado, né? Então eu fui muito zoado por um milhão de coisas, o Thiago também. Daí o Thiago tinha uma autoestima mais baixa, eu acho. E a Valéria, a esposa dele, era muito bonita também, né? Era conhecida por ser muito bonita. E ela estava muito interessada no Thiago, que a galera, né, fazia Que bullying de era não ser feio, né? bonito. Então, e daí, Era bonitinho, cara, era bonitinho. claro que você ficou Não, cara. ressabiado, mas ela gostou de você, rapaz. Não teve A jeito. gente Tava todo conheceu mundo a reparou que ela Valéria, gostou de você. foi lá no grupo, no Emanuel, não foi? Foi. Foi. Eu não sei Porque se ela era chegou de a lá, né? conhecer. Ela era Isso. do da Uhum. Fani, ela não era do Portão. É isso aí. A gente conheceu ela lá. E Eu lembro daí, disso. o que mais, Thiaguinho? Bem, daí eu comecei a namorar, daí a vida foi para dois lados, porque daí nessa época todo mundo se separou, né? Porque o Paulo foi para um lado fazer mais rolê com a Lu, eu tava ali no Emanuel, né, com a Valéria. O Diego, eu não me lembro o que aconteceu, Não, eu já né? conto. Tu tava num outro paralelo. Então conte aí, cara, conte que eu não me Cara, recordo. daí foi Fecha a linha do assim. tempo. Tá, então eu tava. Então, assim, para a audiência conseguir acompanhar a timeline, né? A gente teve essa época muito unha e carne, onde a gente viveu um mundo, né? E nós três era conhecido, assim, né? Os três mosqueteiros ali, a gente não se desgrudava para nada e jogava o War, né? A gente inventava Demais. jogo, estudava para cursinho, a gente Eu tenho fazia de aquele tudo mapa até junto. hoje, tá? Só pra A gente constar. tentou fazer um War próprio, né? Me- Enfim.
E daí teve a primeira questão assim mais forte que aconteceu foi realmente aquilo que o Paulo falou, a viagem para o Chile, que daí quando ele voltou, ele estava muito animado para ficar com o pessoal da banda marcial do Colégio Bagose, né? Que era uma galera super gente boa e tal. Mas não tinha nada a ver com a igreja, né? Eles eram pelo contrário, né? Era mais da cachaça mesmo e tal. E ele estava muito empolgado com essa galera e meio que realmente, né, como a gente diz na linguagem da igreja, meio que desvirtuou, né, vazou, saiu fora e tal. A gente ainda ficou, eu ainda fiquei. O Thiago sempre foi aquele da parábola do filho pródigo, o filho que fica, né? E daí no final fala, pô, que injusto, pai. O cara gastou os Eu bens, não voltou para achei fazer justo. festa. Mas no sentido assim, você sempre foi o cara É, que sim, ficou, sim. né? E eu, Aham. infelizmente, né, me arrependo muito. Mas eu tive esse momento também, onde o Paulo saiu, eu fiquei mais, acho que 1 ou 2 anos ali, né, firme ali nos grupos e nas coisas da igreja e tal. E no fim a vida adulta bateu, não sei nem explicar direito, né? Eu tinha passado na Federal, estava estudando, fundei grupo de jovens universitário lá no Centro Politécnico. Até hoje ele existe com o nome que demos na época, e eu já dei até uma entrevista para eles uma vez, como fundador e tal, foi bem Que interessante. legal, cara. Não É, sabia disso. convidava, escrevia, cara, a minha sala era geografia, né? A minha sala era cheio de gente, né? Sei lá, galera normal, né? Tinha um monte de bombeiro, daí tinha uma galera de balada, de não sei, e eu escrevia no quadro, assim, sem vergonha, assim. Aliás, morrendo de vergonha, mas fazia por Jesus convidando a galera para vir para o grupo de jovens. Eu fazia as minhas loucuras de sempre, né? Mas no fim, assim, eu estava trabalhando de office boy, fazendo faculdade, me lascando demais. Não tinha dinheiro para passagem, daí ficava pedindo emprestado, não tinha dinheiro para comer, né? Nem para RU, ficava pedindo emprestado, tentando dar um jeito, levando marmita com vina, salsicha, né? Para os demais do resto do Brasil. É, cara, eu não sei se eu cansei, o que aconteceu, mas foi muita loucura essa época. Eu realmente saí um pouquinho da galera do grupo de jovens e estava bem forte no que a gente chamava na época da renovação carismática de Secretaria Lucas, que era o Ministério Nossa. Universidades Renovadas, que era a gente, né, fazer bastante coisa para levar Jesus nas universidades e não sei o quê. Então teve muita coisa que eu fiz nessa época, né, lá dentro do ministério, conheci muita gente e fizemos muita campanha solidária, e convento, e mosteiro. Eu fui em outras direções assim. Também tentei discernir para padre, mas acabou que, né, o próprio padre falou que eu não tinha vocação. É, e no final, comecei com o pessoal sempre, né, o mundo atrai, né? Comecei com o pessoal da empresa lá que eu trabalhava a sair, a ir para barzinho, aquela história, né, que sempre começa com aquele papinho de vamos lá, não dá nada, você também tem que conhecer o outro lado, tem que viver, né? Sempre essas historinhas aí para boi dormir. E daí eu comecei a ir muito boteco e Largo da Ordem, e umas coisas assim, cachaça. E fui, né? E daí conheci o que hoje é conhecido como a minha primeira esposa, né? Eu sou o único aqui que já se divorciou. E fiquei por 5 anos com ela, casei com ela com 20, divorciei com 25. E aí Nós três casamos novos, né? foi com 20, divorciei com 25. E daí conheci a Yumi, né, minha esposa, com 28, 29 e tô com ela até hoje, né? Fazem 10 para 11 anos. É, mas aí um é bem mais legal, né? Não é por nada, não. Por nada não, mas Minha opinião, né? A gente, os três, eu casei com 22, eu acho, cara. A Lu tinha 21, o Diego com 20. Thiago casou com quantos anos, Thiago? 23, mais ou menos, mesmo. A gente, acho que para nossa faixa etária, a gente já casou. Hoje, mais ainda, né? Para gerações atuais. Mas para nossa geração, a gente já casou meio jovem, cara. A gente já casou cedo.
Não, hoje o pessoal é jovem até 35, né? Pô, eu 35, eu tinha 3 filhos, bicho. Pô, a Eu vida já também. tava feita, meu, não tem esse negócio, Eu né? também. Eu Não, tô eu fazendo dois, na Ô, MBA e Thiago, tem verdade. os você tem caras de quantos filhos 40. você tem, Thiago? Três, Você tem três, cara? três. Pô, eu perdi Eu as contas tenho, aí. Pra mim você tinha dois só. E você não, eu tem tenho o três também, Daniel, que é o Paulo? mais velho, Tem três. né? Tem Daniel tá com quantos anos? 17, fazendo Nossa, Certo. pré-vestibular. Daqui a 17, pouco gente. conhece a Luca. Ele tá vivendo essa época que nossos filhos Aham. estão vivendo essa época É. que a gente tá contando. Caraca, velho. Bem, bem louco. Aí você vê a história se repetir. As 10, tem as outras duas que são menores. Uma tem 6, outra tem 3. Mas daí tem mais uns 500 para chegar nesse rolê aí de adolescência, de começo de vida que a gente tá contando aí. O Daniel daqui a Né, pouco já começa, cara. nessa pegada, eu conheci a Lu ali com. Eu tinha 18, ela tinha 17. Aí eu brinco, né, que uma coisa é certeza, cara, a Lu não deu o golpe do baú. Porque, como o Diego falou, cara, não tinha nada. Nada vezes nada. Pra levar a Lu no cinema, eu passava a semana sem almoçar. Era isso, Era nessa essa era vibe. a vibe. Essa era a vibe de nós três. É. E. Tipo, Mas aí dezão com. era uma fortuna, né, cara? Ah, mas era, né? Mas era, né? Passei, eu também entrei, passei na federal, fui fazer matemática e tava dando aula de matemática, feliz da vida, realizado, né? Pô, meu sonho é ser professor. E daí foi quando eu passei no concurso, tava com 19 anos. 19 anos eu passei no concurso. É, a Lu estava no Brasil. Quando me chamaram para o concurso, eu estava com 20 já. Eu brinco que meu sogro foi testar para ver se era amor verdadeiro, né? A Lu não passou no segundo vestibular, não, no primeiro dela, não passou no primeiro vestibular dela. Ela foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. O único jeito que eu falava com a Lu era pelo Nextel do meu sogro. Todo final de semana eu ia onde eles estavam, onde ele estivesse, eu ia lá para ter 10 minutos no Nextel dele para falar com ela. E eu escrevi uma agenda, né, um diário. Todos os dias eu escrevi uma carta para ela. Cada folha do diário ali, da agenda, era uma carta que eu escrevia para ela todos os dias. Quando ela chegou, eu fui lá e dei para ela. Meu, o bicho é muito romântico, né, Ele cara? Me sempre foi, sinto cara. O extremamente Paulo sempre rústico quando você foi o fala isso, cara. romântico. Aham. Dá vergonha. Ele fazia carta, ele fazia homenagem. Ele sempre foi da parada do romântico, cara. E escrevi uma música para ela. Enquanto ela estava nos Estados Unidos, eu escrevi uma música para ela ainda. Mas aí quando eu fui chamado no concurso, ela estava nos Estados Unidos. E daí eu podia ir para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina ou ficar no Paraná, em Paranaguá. E aí eu lembro claramente, assim, cara, se eu fosse solteiro, né, se não fosse a Lu, eu tinha ido para o Rio Grande do Sul, como eu falei lá no início do podcast, né? Eu sempre tive vontade de voltar para o Rio Grande do Sul. Eu falei, cara, se eu for para lá, eu perco a namorada, porque meu único canal de comunicação é o Nextel do meu sogro no final de semana. Então eu preciso E ficar eu, por eu aqui. acho assim, eu acho que a gente tem nós três que estamos com mulheres muito mais bonitas que a gente, e é o caso de nós três, né, hoje. A gente, não sei se vocês sentem isso, tem uma parada assim de tipo, caraca, será que algum dia ela vai se tocar e falar, rapaz, acho que Diegão, fale por você, cara, eu sou lindo. Cara, Aí eu fiquei em Paranaguá, eu ia e voltava, eu fazia faculdade de matemática, né, à noite, eu trabalhava lá, aí à noite depois do expediente, a van me levava para Curitiba, eu assistia a aula, e a van me levava para Paranaguá, eu dormia lá num quartinho alugado, num cantinho lá na casa de um rapaz lá. E assim foi, eu lembro, cara, tem uma interessante, né? Quando eu cheguei em Paranaguá, antes de ir para esse quarto de um colega lá que eu conheci no trabalho, eu fiquei num hotel, que eu lembro do cheiro desse hotel até hoje. Eu pagava R$ 300 por mês. Isso significa, e eu ocupava ele o mês inteiro, era R$ 10 a diária, com café da manhã. meu Calcule o nível do hotel. nossa, você e as Calcule o baratas, nível. você e as baratas. nossa. Cara, eu lembro até hoje do cheiro do hotel, cara. É meio traumático, assim, pra mim, sabe? Uma E coisa que nessa me época, impressionou em você, desculpa interromper,
É que eu lembro de você me contando nessa época que você pegava ônibus na rodoviária, ônibus de viagem para ir É isso aí. trabalhar e voltar. É muito doido. Isso aí já foi. Eu acho que eu tinha acabado de casar. é, Aí eu fui morar ali perto da rodoviária, né? Eu casei. Fui morar num apartamento ali perto da rodoviária, eu e a Lu. Daí todo dia de manhã a gente foi morar ali por causa disso. Eu acordava 4 e pouco, eu acho. Aí ia a pé mesmo, né, pra rodoviária ali pertinho. Pegava um ônibus de viagem mesmo, como o Diego falou. Ia para Paranaguá, trabalhava o dia inteiro. Depois pegava um ônibus de novo, voltava, ia pra faculdade, ia para casa. E assim vai. Cara, meu, legal pra caramba. Eu não sei, a gente podia falar alguma coisa das lições aí aprendidas, uma coisa assim. Ah, O que que bacana, tu né? acha aí, né, cara, tipo, toda essa experiência aí? Porque não vale nada viver e não aprender, né? Tudo que estamos falando aqui, né, e trazer um pouquinho de. Adorei. Acho que pode ser o nosso encerramento, né, o nosso quadro de encerramento, mas ainda falando da vida adulta e sobre trabalho e se lascar, queria que o Thiago falasse um pouquinho mais sobre a carreira, o começo da carreira dele, né, isso, essa Boa. história dele também. Eu acabo deixando de falar, né, cara? Minha carreira, assim, sempre foi mais corporativa, que nem o Diego falou, né? Eu sou o cara do fico, da coisa linear, né? Isso faz parte da minha personalidade, né? Então, assim, o Diego, ele passou antes na faculdade, né? Eu fiz até um vestibular para engenharia mecânica. Meu sonho era ser engenheiro mecânico, cara. Era Da trabalhar de Fórmula 1. Uber. Você esqueceu da Fórmula 1. Puta, essa é massa pra caramba ser da Fórmula 1, né, cara? Meu, fenomenal. E, meu, não Eu deu lembrei de certo, mas uma é que coisa, também, desculpa. Eu lembrei da gente rezando o Mande. terço, e daí às vezes o Thiago Ah, erra, não, às vezes o não, Thiago não, errava. não. Ave Maria. E ele Não falava tem assim, problema. Ave Maria cheia de graxa. Ele falou, a Maria que me perdoe. Mas ele é sem querer, né? Ele tava ali rezando o terço, e daí ele falava, graxa! Ele ficava muito feliz de ter Não, eu errado, meti uma graxa, né? Mas porque ele falava isso sobre soltava uma ser dessa. engenheiro mecânico, né? Eu quero graxa, eu quero graxa. Eu achava legal. E assim, né? Até chego e falo, né? Porque daí depois eu acabei passando em contabilidade, né? Então trabalhei no corporativo, né? E o que que acontece? Pô, olha como que Deus vai fazendo, né? A questão, né? Porque eu até trabalhei uma época, o Diego trabalhou, eu trabalhei no banco, o Diego trabalhava no banco também, né? É verdade. Trabalhava em um setor, trabalhava em outro. Até no mesmo prédio, né? A gente chegou a trabalhar. Mas assim, tipo, trabalhei em vários locais assim, né? E hoje assim, pô, trabalho na parte, né, de finanças tal, mas mais questão de custo e que me envolve com o pessoal de projeto, o pessoal da graxa mesmo, sabe? O pessoal que desenvolve ali o- os produtos, assim, eu acho isso super legal. Mas a questão, assim, de linearidade é bem isso, assim, da vida, né? Eu peguei, passei, fiz o vestibular, né, para contabilidade, né, cara, bem coxinha, vai lá, né? O pessoal da contabilidade é tipo aquele cara que trabalha o dia inteiro nem quer ir no bar, né? O contrário dos amigos lá do Diego. Pô, meu, os bichos não quer tomar uma cerveja, né? E também botaram o nosso campus ali no meio do nada, na Botânico. Então, assim, tu olhava para um lado era o parque, né? Do outro era a BR. Pô, para ir beber, eu tinha que pegar uma ponte, cara, que era vazada, passar na frente, em cima da BR. Meu, parecia que você ia morrer só de passar na ponte, né? Meu, já é um baita do obstáculo. Daí tu vai, atravessa todo o campus lá do Politécnico para chegar lá no final, que tinha um bar, nem sei se existe ainda, não deve existir, que era o O Rebordosa, que era o único que era mais Rebordosa. perto. Eu fui Existe, cara. muito no Certeza que Rebordosa. existe. Meu, e o bar assim era fenomenal. Tinha escol e umas cadeiras e mesa de plástico, entendeu? Era tudo que precisava, né? E assim, daí na questão da faculdade, assim, bem coxinha, né? Cara, chegava, fazia as coisas, ia no churrasco lá, né, cara, comia. Mas assim, cara, fui vivendo a vida, né, cara? Tinha os perrengues, assim, né, cara? Você chega, pô, teve época que eu queria ser, pô, trainee, né, cara? Pô, fui ser trainee. Saí para ganhar metade do salário, daí era casado. Meu, não durava o Você passou negócio, num né? concurso também, né, Thiago? Eu Passei, lembro que você cara, passou num trabalhei uma concurso, época cara. num concurso, uma empresa de economia mista. Descobri que É. ela foi vendida para uma outra empresa no MBA que estou fazendo agora.
O cara botou noticiazinha, falou, não, vendeu lá, a empresa tal. Falei, cara, não acredito que os caras venderam, meu. Trabalhei lá, né? Mas assim, minha ideia, perdão, a minha história assim de adulta é que nem eu coloquei ali no começo, né? Que tipo, é um homem comum que a gente fica lutando aí, que tem uns perrengues de vida, né? Tem mais questão de família, mas daí isso aí é assunto para um outro podcast, né, cara? Mais assim, tipo, esforçar bastante para a questão de entender educação, pô, paternidade, essas coisas assim, que foi o que pegou para mim assim mais na vida adulta. Paternidade, a gente tem que ter um capítulo, um episódio sobre paternidade. Eu faço Tem, questão. tem. Faço questão. Legal, pô, maravilhoso, gente. Então, para fechar, vamos agora cada um de nós dar um presente para a audiência, para quem é que teve interesse, né, de estar nos ouvindo até agora, até o final. E dado um pouquinho agora da nossa história, né, as pessoas nos conhecem um pouco mais, é, tentar passar a melhor lição que a gente poderia dar para quem estiver nos ouvindo, seja dessa geração, seja da nossa geração, o que que vocês pensam que poderiam passar? Alguém quer começar? Eu posso puxar, cara. O meu problema é que eu começo a filosofar aqui, né? Mas eu vou tentar ser breve. Mas assim, Vai ter pegando o que você podcast falou, disso. né? Pegando o que você falou, Diego, se tivesse uma coisa assim, desses 38 anos, cara, em uma palavra, honra. E o que que eu entendi, né? Posso até em outro podcast falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu entendi, assim, e vou falar a real, né? O que Deus me ensinou sobre o que que é honra, é você não ter vergonha. Quando você é honrado, você fala o que aconteceu. Inclusive quando você erra, quando você falha, porque todo mundo vai falhar. Mas você é honrado, você assume os teus erros, e as pessoas confiam em você porque sabem que quando der alguma coisa errada você vai falar. Então, assim, ser um homem, né? Somos três homens aqui, mas isso serve para mulheres também. Ser um ser humano honrado, cara, para mim isso não tem preço, sabe? Não existe nada que pague isso. Então, hoje, graças a Deus, tudo que eu tenho construído na minha vida e depois de aprender, depois de apanhar mesmo, né? Mas ter construído esse caráter, não dizendo, né, longe da perfeição, é lógico, mas me preocupar com isso de ser honrado, de não precisar esconder as coisas da minha esposa, dos meus filhos. Eu escutei uma frase uma vez, cara, Cláudio Bastos, nunca vou esquecer, colega que eu conheci lá em Paranaguá. A gente ia num boteco jogar sinuca. Saía às vezes do trabalho e ia no boteco jogar sinuca. E o cara era super certinho, assim, né? Meio Thiago, assim. É, E aí, uma vez eu perguntei, acho que a primeira vez que ele me convidou para ir lá, eu falei, pô, mas num boteco, né, cara? Eu não sou muito de ir em boteco e tal. Aí ele falou para mim assim, cara, eu nunca vou em qualquer lugar onde a minha esposa e os meus filhos não possam entrar comigo. Nem que eles não vão, nem que eles não estejam lá. Mas se for um lugar onde, se eles estivessem comigo, eles não possam entrar, eu não entro. Aquilo me marcou. E eu achei muito legal. Acho que é isso que eu queria falar, honra. E assim, só tecendo um comentário a respeito, o interessante, eu acho, da honra, eu adorei a sua reflexão, é que eu acho que ela é um atributo muito de Deus. Deus honra. Deus é um cara, né, tentando falar com todo o respeito do mundo, mas um cara que tem muita honra, que olha cada coisa que a gente fez, cada detalhe da motivação do porquê fez e honra certinho, claro, até com um chorinho para mais os nossos atos, né? Então, nós imitando como imagem e semelhança dele e sermos, né, pessoas honradas, ainda não por nada, mas ainda mais, né? Mulheres, óbvio que também, mas ainda mais homens, né? Tem que ter palavra, tem que ter honra. Isso é muito importante. Diego, antes de dar a deixa para vocês, então, deixa eu jogar uma ideia, uma pulguinha. Talvez a gente combine um dia e faça um podcast sobre o seguinte tema, cara, que é uma coisa que Deus falou para mim. É, Temor gera honra e honra gera sabedoria. Cara, eu gravei isso de um jeito e é muito profundo.
tá? Mas aí a explicação dessa frase fica para outro podcast. Por enquanto a gente fica com a honra. Tiago, dá uma lição pra gente. Cara, o que eu mais aprendi na vida, né, é a questão do nunca desistir, né, constância, porque que nem o Paulo disse do Diego, o Diego é meio desengonçado, eu sou uma pessoa meio desengonçada também, né, os caras O ficam Paulo tirando era o sarro que eu não único com aperto o coordenação botão, motora, né? né, ele conseguia tocar bateria, né, cara, isso já era um baita desafio pra gente, Exato. então, eu, puta, é, questão assim que é de constância, de chegar, falar assim, pô, eu quero aquele caminho, eu quero aquela coisa, eu fui conseguindo, né? Talvez não com muito foco, né? Na minha vida eu foquei muito mais na questão de carreira do que da minha família, né? Então, assim, se tem alguma lição, né, virtuosa, é manter uma constância, né? E se tem uma antilição, né, é poder dar uma prioridade para a família, né? Querer ter esse objetivo claro e construir mais focado na minha família. Porque o emprego passa, né? O ofício vai, né? Mas a tua família, aquilo que você escolheu, é o que vai ficar. Verdade. Então, Muito verdade. Muito bom. Bom, eu já até dei a deixa, né? Agora há pouco eu estava filosofando com vocês aqui sobre isso. Acredito que o meu grande diferencial, se eu fosse, né, dar um feedback aqui para mim mesmo, e é o que eu ouço das pessoas também sobre mim, é justamente o esforço. E é o que eu vejo quando eu me olho no espelho e gosto disso, é fazer o melhor com aquilo que me foi dado. E é o que eu busquei e busco até hoje. E assim como professor, muitas vezes, né, que também sou, e conversando com os jovens, até com os meus filhos, enfim, validando com pessoas que eu conheço, a geração atual, ela, querendo ou não, eu sei que tem muita diferença, principalmente por tela, né, por algumas coisas assim, mas as dores e sonhos e propósitos e ideias e loucuras é muito parecido. E sofrem muita coisa, assim como a gente sofreu. E acredito que essa essa dica, né, que eu queria deixar, se você, sei lá, às vezes você é um brasileiro comum, como tantos, que, sei lá, foi abandonado por pai, está sendo criado do jeito que deu, não tem nem grana para ônibus direito, indo para o colégio público do jeito que dá, sem muita grana para o material escolar, recebendo doação e tudo mais. Nada, nada, nada disso é feio. É E, isso pelo aí. contrário, é uma história bonita que está sendo traçada, é a história da sua vida. Acredita nisso. E se esforce. Se esforça sem parar. Quando você achar que está com sono, estou com sono um pouquinho atrasado hoje. Ou, eu não sei se eu vou conseguir, não sei. Rapaz, isso sem sacanagem, isso é 0,01% das dificuldades. Tem um caminhão de coisa difícil e pesada vindo atrás. Então, relaxa, não se acostuma, mas se prepara e se esforça demais, estuda e se dedica e se gasta como uma borracha, né? Que se gasta para conseguir construir. Não esqueça, eu dou essa dica para muita gente quando eu paro para conversar com alguém. Não esqueça do óbvio que está na tua frente. Você nasceu pobre num país de terceiro mundo. Isso é o óbvio que está na sua frente. Não esquece disso. Não, não, não fecha os olhos para isso. E só tem um jeito de você, né, subir honestamente, conquistar seus sonhos, conseguir uma casa, um carro, constituir uma família. É o esforço. E o honestamente não tem preço, né, Diego?
É muito. Eu fiquei pensando nisso hoje, sabia? Eu estava pensando, caminhando, eu estou o tempo todo filosofando, né? E eu tava viajando para São Paulo essa semana, né? Eu tava lá e caminhando e pensando sobre isso, você acredita? Sobre como tem caminhos que levam a não ser honesto, principalmente no É fácil, Brasil. né? É É fácil. muito fácil. Agora começa, vou anunciar bet, ou vou anunciar sei lá o quê, ou vou fazer isso aqui que eu Tigrinho. sei que é meio que eu sei que é meio falcatrua, ou vou levar a gente numa direção que não faz. Rapaz, e sabe o que que é ruim? É tanto falcatrua que quem, sei lá, vai lançar curso. Hoje em dia tem isso, né? Tem um preconceito contra gente que lança curso. E não, é horrível isso, porque não tem nada mais lindo do que uma pessoa lançar um curso, lançar conhecimento. Mas eu entendo quem não gosta também. Porque é tanto falcatrua, lançando Os bons pagam nada pelos e maus, né? enganando, e os bons pagam pelos maus, infelizmente. Exatamente. Muito bom. Galera, muito boa a conversa, viu? Muito boa a conversa. E depois de tantos anos, a gente ainda está descobrindo coisa aí, ó. Um do outro. Olha que bonitinho. Espetacular. Muito bom. Galera que ficou aí com a gente, excelente companhia, trocar essa ideia aqui, que vocês tenham curtido esse bate-papo. Deixa algum comentário aí, alguma pergunta, alguma crítica. Se tiver alguma história que vocês saibam de nós aí, escreve aí, vai que a gente lembra. Beleza? E aquele abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Um aquele abraço. abraço. Tchau, tchau.